A paz, querido. O Senhor esteja contigo, te guiando através do Espírito Santo. Que nós possamos dar aqui continuidade a essa meditação de Êxodo. Estamos no capítulo 3. Que você possa, meu querido, ser ricamente abençoado por essa reflexão. Saiba que toda a Bíblia é inspirada e útil. Então, você, meu querido, necessita meditar em toda a Bíblia, para que você possa ser cheio do conhecimento de Deus, para que você possa ter o que praticar, para que você possa lembrar, guardar a palavra no seu coração, para não pecar contra Deus. Aqui, queridos, no capítulo 3, tá? Vou ler aqui. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Eu quero aqui frisar, querido, que Moisés estava morando com seu sogro, Jetro, que Moisés estava ali numa pequena unidade familiar, em família. Nós vemos, na verdade, Deus fazendo um tratamento em família. Na primeira família, com Noé, depois com os patriarcas, com José, levando todas as famílias ali para o Egito. E nesse momento nós vemos aqui, na verdade, a família reunida. E isso para Moisés não foi uma vergonha ele estar morando com o seu sogro. Foi uma necessidade, foi um tratamento de Deus, foi um plano de Deus para a vida dele, porque depois de 40 anos no Egito, desfrutando das benesses do Egito, desfrutando das iguarias do Egito, recebendo a educação do Egito e não esquecendo a sua identidade, porque ele sabia quem ele era, de onde ele vinha, mas nesse momento Deus estava tratando o seu caráter no que tange à humildade, à paciência, a um caráter de um homem que precisa governar um grande povo. Então, o que eu quero destacar aqui, querido, é que muitas das vezes nós temos essa necessidade de estar em família dessa forma, como aqui está Moisés, morando com seu sogro e cuidando dos negócios do sogro. Ele não estava apenas morando com o sogro, mas cuidava dos negócios do sogro, né? E nesse momento Moisés está no deserto, chegou ao monte de Deus Horebe, e ali naquele monte de Deus ele viu uma sarça pegar fogo e não se consumir aquele fogo. Ele viu aquele acontecimento inusitado, fantástico, extraordinário, e ele foi ver o que era. E quando ele viu, na verdade, ali Deus falou com ele e disse assim: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa de seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Querido, aqui eu quero destacar que Deus imediatamente se revelou como Deus da história de Moisés. Eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Querido, trazendo, na verdade, a lembrança os patriarcas. Então aqui Deus se levanta, e essa história de quem é Deus com certeza estava sendo contada pela família. Moisés conhecia a história do Deus dos seus pais. E que Deus é esse? Um Deus que fez milagres, um Deus que conduziu o seu povo, um Deus que revelou o sonho a José, o Deus que muitas das vezes, o Deus que fez aliança com o seu povo, com um pequeno grupo de famílias, e ali começou um grande projeto. Mas o mais importante aqui
eu estou falando contigo, Moisés. Eu sou o Deus dos seus pais. E aí eu quero ressaltar aqui rapidamente alguma coisa. Talvez você tenha nascido numa família que não tem uma história de envolvimento com Deus, mas que a partir de hoje você possa iniciar uma geração de famílias que servirá ao Senhor. E lá na frente, quando Deus falar com seu neto, vai falar assim: aqui é o Deus do fulano de tal. Eu agi na vida dele, você lembra? E agora estou falando com você. Que nós, amados, possamos cultivar na nossa vida a vida de Deus, a presença de Deus, para que Deus possa falar nas futuras gerações de maneira mais pessoal, como falou aqui com Moisés. E Deus conhecia a aflição do povo, né? E Deus propõe o quê? Propõe para Moisés fazer a missão. E Moisés responde para ele: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Moisés tem medo, Moisés tem temor, tem receio, porque ele sabe o que é o Egito, sabe que o Egito é o maior império daquele momento, sabe que não é brincadeira, e um homem não poderia libertar um povo das garras de um império tão grande quanto o Egito. Mas Deus falou: eu serei contigo. Eu estarei contigo. Então vai. E disse, Moisés perguntou para Deus qual era o nome dele. E aí Deus disse: eu sou o Deus que sou. Versículo 14. Depois disse mais ainda a Moisés: assim dirás: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E depois, uma terceira vez, vai junto aos Senhor e diz: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o vosso sofrimento. Então aqui, queridos, Deus se apresenta na primeira vez como o Deus que é, o Deus que continua sendo, o Deus que tem uma essência permanente, um Deus poderoso. Na segunda vez, Deus se apresenta a Moisés e fala: eu sou o Deus dos seus pais. Conte a eles que eu sou o Deus que agiu na vida de Abraão, Jacó, Isaque. E na terceira vez, Deus identifica-se com o seu nome: eu sou o Senhor, Jeová, Deus. Eu sou Deus que tem agido na vida de vocês. Eu sou o único Deus. Amados, o livro de Êxodo é o livro onde manifesta a libertação, na verdade a libertação de um grupo de pessoas, de escravos, que se tornará povo. É a fundação de uma nação. E também o livro de Êxodo é a guerra entre os muitos deuses e o único Deus verdadeiro. Porque o Egito tinha milhares de deuses, e Israel com apenas um Deus revelado. O caráter desse livro, ele é fundamental, ele é emblemático, ele é importantíssimo para nós que cremos em um único Deus e acreditamos que o Senhor quer trabalhar na nossa história. Deus quer trabalhar na sua história. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Deus tem uma grande obra para nós. Então aqui, no finalzinho, versículo 21, ele diz: eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Amados, quando o povo saiu
do Egito, depois de 400 anos, essa é a promessa de Deus. Vocês sairão e não sairão de mãos vazias, porque eu darei mercê, porque eu tocarei no coração das pessoas para não deixarem vocês serem despedidos de mãos vazias. Eu quero dizer para vocês, queridos, que a Bíblia nunca defendeu escravidão, muito pelo contrário, a Bíblia defendeu liberdade. Liberdade do pecado, liberdade da independência, mas a liberdade que Deus defende é a liberdade da justiça entre os homens, é a liberdade do respeito entre os homens, é a liberdade do amor entre os homens, que os homens se considerem, se respeitem. Mas ao longo da história da humanidade, o homem se afastou diversos momentos e o homem fez escravos, e até hoje o homem quer fazer escravos, quer viver longe da justiça divina, quer usar o próximo, ao invés de ter o próximo como alvo do seu estilo de vida. Por que vivemos? Vivemos por causa de Deus, vivemos por causa das pessoas, e não podemos esquecer isso. E as pessoas não podem ser instrumento para eu alcançar meus objetivos, tem que ser o contrário. Os objetivos têm que ser instrumento para eu alcançar pessoas. Que você possa, querido, ouvir o chamado de Deus na sua vida. Porque Deus fez um chamado na vida de Moisés, mas Deus faz um chamado na vida de cada um de nós, para nos plantar uma consciência de povo de Deus, de nação de Deus, porque nós não somos daqui, nós somos estrangeiros em terra peregrina, assim como eram estrangeiros os egípcios no Egito. Que o Senhor possa te abençoar e que o Espírito Santo de Deus possa iluminar o seu coração para você entender essa história e você se ver como parte dela, em nome de Jesus.